Olá, o meu nome é Adriele Francisquini e estamos mais um dia juntos aqui no Renovo. Que você viva algo novo em sua vida. Quero compartilhar algo que eu aprendi há muitos anos atrás e é algo que foi significativo para minha mudança e trouxe transformação para mim, para minha casa, para minha família, para minha vida. E eu não poderia deixar de compartilhar com você. Eu quero falar algo muito importante sobre a presença de Deus. Logo quando eu comecei a mergulhar na palavra, quando eu comecei a fazer os cursos, a participar mais da igreja, ser mais ativa nessa parte da religião mesmo, aumentar a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus, eu aprendi algo sobre tempo a sós com Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Porque muitas vezes a gente acha que o tempo a sós com Deus é um tempo que a gente tem ali para fazer um devocional, ou um tempo que a gente tem para estar em oração, ou um tempo que a gente tem que ler a palavra. Mas eu quero trazer algo para você, para que você aprenda a valorizar a presença. Você imagina quando a gente vai receber alguém em nossa casa, alguém que para nós, no nosso conceito, é alguém importante. O que a gente faz? A gente se prepara, a gente prepara a casa, a gente prepara o ambiente, né? Nos preparamos para receber essa pessoa, porque no nosso conceito essa pessoa é importante, é uma pessoa importante. Então você imagina você ter um tempo a sós com Deus, onde você possa valorizar a presença de Deus. Deus deseja isso, Ele deseja se conectar com a gente, Ele deseja que o nome dEle seja glorificado, que o nome dEle seja cada dia mais exaltado. E através disso a gente vai conhecendo o coração de Deus e a gente vai se conectando ao Espírito de Deus. E Deus automaticamente ele vai transformando a nossa alma, transformando o nosso jeito, transformando a nossa vida. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais tempo a gente se transforma, mais a gente fica parecido com Ele. E eu quero dizer para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 6, capítulo 6, eu vou começar desde o verso 5, que diz assim, ó: Quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para ser vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E aí ele nos ensina a orar, que é a oração do Pai Nosso, que eu quero comentar sobre ela. Mas aqui, Jesus já vai nos instruindo como que a gente deve fazer. A gente deve orar a Deus, mas ele ensina que a gente deve valorizar a presença de Deus, porque Deus já sabe o que a gente quer, ele já sabe o que a gente precisa, ele já sabe o que está em nosso coração. Aí eu trago isso para a nossa realidade de hoje, né? Essa questão, assim, eu vejo muito o relacionamento, nós, né, como filhos de Deus, eu vejo muito esse relacionamento de pai e filho. E eu trago isso muito para o meu relacionamento com os meus filhos, né? Muitas vezes para o relacionamento de pais e filhos. Então você imagina, você numa casa onde os seus filhos muitas vezes não valorizam a presença, onde estão cada um no seu quarto, cada um fazendo suas atividades, às vezes valoriza mais a presença de um amigo, conversando. Hoje, né, o celular, você faz tudo pelo celular, hoje em dia, né, conversa, assiste vídeos, tudo, então acaba assim não tendo essa conexão com as outras pessoas. Então você imagina o tempo que você está lá na sua casa, você como pai e o seu filho realmente não valoriza a sua presença, não te conta como é que foi o seu dia, não compartilha os sentimentos, as emoções, né? Sempre assim, distantes. E de repente, o seu filho chega a você para pedir algo. Como que você se sente com isso? Eu, Adriele, me sinto extorquida. Porque eu falo assim, poxa, não valorizou a minha presença, passamos o dia em casa, ou o final de semana em casa juntos, não veio, não almoçamos juntos. Então, você imagina, né? Não estamos ali presentes um com o outro, não tivemos uma conexão, não tivemos aquele momento de intimidade, de conversar, de rir, de desfrutar da presença um do outro. E aí, de repente, chega a mim para pedir algo.
eu realmente me sinto extorquida. Só que, como Deus não pensa como nós e Deus não tem essas emoções que nós temos, foi um exemplo que eu tentei trazer para você. Deus não age dessa forma com a gente. Deus não tem essa emoção que a gente tem. Mas eu penso que a gente pode realmente pensar sobre isso. Porque eu sei que muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa ansiedade, nas preocupações que a gente tem, muitas vezes nós só temos nos achegado a Deus para pedir algo. Então eu peço para que Deus tire de nós esse coração de cobiça, que muitas vezes só chega para Deus para pedir, só chega para Deus para falar sobre as ansiedades, só chega para Deus para falar sobre os sonhos, sobre os planejamentos, sobre as preocupações, sobre aquilo que tem que pagar, sobre a promoção que quer alcançar, sobre o emprego novo que quer entrar, sabe? Então eu peço para que Deus tire de nós esse coração de cobiça e que a gente aprenda a valorizar a presença, para que a gente aprenda durante a presença de Deus, que a gente aprenda a glorificar a Deus, que a gente aprenda a glorificar a santidade de Deus, a desfrutar da santidade de Deus. É isso que a gente precisa. Aí eu quero dizer para você que, Adriele, mas como que nós vamos fazer isso, né? Como que eu vou ter esse tempo a sós com Deus? Quando eu comecei a ter o tempo a sós com Deus, eu fiz exatamente como está aqui na palavra. Eu entrava no meu quarto, ligava um louvor de adoração mesmo. E eu começava, primeiro que a gente tem que aprender a silenciar o nosso pensamento, né? Porque às vezes a gente não consegue silenciar o nosso pensamento. A gente está num silencioso, num momento de silêncio ali, e a gente começa a pensar em inúmeras coisas que a gente tem que fazer, as preocupações, a gente começa a pensar, o nosso cérebro começa a pensar. Então, para a gente silenciar, isso demora um pouco. Mas aprenda a silenciar e só desfrutar da presença, naquele momento de oração, naquele momento de louvor, naquele momento de adoração. Silencie o seu pensamento e desfrute da presença de Deus. Aos poucos, conforme a sua mente vai sendo silenciada, Deus vai colocando pensamentos, ele vai, o que a gente fala, né, falando ao seu coração. Então ele vai trazendo pensamentos sobre ele, trazendo pensamentos para sua transformação. Ele vai trazendo realmente quem ele é, quem que ele deseja com que você se transforme, né? Ele vai revelando a sua essência. Então, isso tudo vai sendo trazido após a sua mente ser silenciada. E é prática, né, gente? É treino, treino, treino até conseguir. Então, quando você estiver angustiada, entre na presença de Deus, coloque um louvor, escute o que Deus deseja falar ao seu coração, silencie os seus pensamentos negativos, silencie os seus pensamentos de derrota, silencie os seus pensamentos de preocupações, né? De ansiedades, né? Não deixa os seus pensamentos te esgotarem a sua energia, né? Silencie isso, peça para Deus, Deus, silencie os meus pensamentos porque eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Porque muitas vezes a gente entra no secreto com Deus para falar. A gente entra para pedir, mas a gente não entra para ouvir. Durante essa presença, Deus vai te sustentar, Deus vai te amadurecer. Então, quanto mais tempo você tem na presença de Deus, mais tempo Deus vai te sustentar para você passar pelos momentos difíceis. Ele vai aumentar a sua fé, ele vai te ensinar, ele vai trazer esperança para você, mas também ele vai te amadurecer, ele vai trazer conhecimento. Muitas vezes ele vai te dar, né, soluções que você não pensou, que você não, que você se sentiu perdido, ele vai trazer a saída para você. Então, é muito importante que a gente valorize a presença. Lá em Mateus 6:26, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. A gente às vezes fica preocupado, né, em buscar, é ansioso pelo que nós estamos passando no dia a dia, e aí a gente acaba se esquecendo, né, de desfrutar. A gente só tem intimidade com alguém que a gente só consegue ter intimidade com alguém que a gente conversa. A gente só consegue conhecer o outro se a gente ouvir o que o outro tem para falar para a gente. Num relacionamento é assim, de marido e mulher. Se o homem e a mulher eles não têm o hábito de conversarem, eles não serão íntimos. Eles podem ser íntimos no físico, mas não são íntimos de alma. Um não sabe como o outro pensa, um não sabe o sonho do outro, um não sabe, muitas vezes, as dificuldades do outro mesmo, daquilo que o outro tem que melhorar. Então, quando você não conversa, você não consegue ajudar o outro.
Por isso que é importante a gente ter essa conexão com Deus, de não só a gente falar, mas a gente ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração. Quero que você volte lá em Mateus capítulo 6, a gente vai ler novamente a partir do verso 9, quando ele diz para a gente entrar no nosso quarto, e aí ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E aí ele diz assim, né? Você pode ver que o foco está em Deus. Ele já começa assim: Pai Nosso que estás no céu. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E aí você percebe que Deus, ele nos ensina, ele já está nos ensinando como que a oração deve ser, deve começar. Então ele já começa ali glorificando a Deus, reconhecendo que Deus é santo, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra e não a nossa vontade. E a partir daí, depois de glorificar a Deus, de reconhecer que Deus é santo, de dizer que a vontade dele é soberana sobre a nossa vontade, aí sim ele nos ensina a pedir algo que diz: dai-nos hoje, o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, também como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, ele nos ensina que primeiro a gente deve glorificar a Deus, reconhecer a santidade de Deus, adorar a Deus, e depois a gente deve pedir. Pedir aquilo que a gente precisa para o dia de hoje. Quando a gente fala em oração, não quer dizer que a gente não deve chegar a Deus e contar a Deus e pedir a Deus, né? Porque outros versículos da Bíblia que eu quero trazer outro dia para você, e eu quero falar sobre essa oração, né? Que é essa oração de pedir para Deus, essa oração de bater a porta até Ele abrir, igual diz a palavra de Deus. Eu quero trazer isso para você. Mas eu quero que Deus nos ensine como é que a gente deve adorá-lo, como que a gente deve reconhecer a glória dele, a santidade dele. E a gente só vai conseguir aprender se for no secreto, se for com ele. É ele quem vai nos ensinar. Então, mais para frente, eu quero trazer para você realmente esse momento de oração, esse momento de leitura da palavra, porque é através da palavra de Deus que a gente entende como que Deus pensa, que a gente aprende com Deus. É a palavra hoje que a gente tem, a Bíblia que a gente tem como manual de como que a gente deve ser, como que a gente deve se comportar, como que a gente deve pensar, como que Deus pensa, como que Deus age. Então é através da Bíblia, da revelação que o Espírito Santo nos dá, através da leitura da palavra de Deus, que a gente consegue ter também essas transformações. Eu quero dizer para você que todas essas coisas, tanto a oração, quanto a leitura da palavra, como o seu tempo a sós com Deus e como o seu tempo de louvor e adoração a Deus, tudo isso anda junto. Eu quero comentar algo com você sobre a primícia, né? A gente entregar a nossa primícia a Deus. E eu quero ensinar você um princípio muito valoroso. Entregue a sua primícia a Deus, a primícia do seu dia a Deus, as primeiras horas do seu dia que sejam entregues a Deus. Você pode ter certeza que todo o restante do seu dia será um dia abençoado. A partir do momento que você adquirir pequenos princípios, que você adquirir pequenas mudanças na nossa vida. Então, quando a gente se dispõe a isso, né? Como que a gente vai ter uma vida diferente? Como que a gente vai ter uma vida nova? Se todas as vezes a gente faz as mesmas coisas. Como que a gente vai ter um coração diferente? Como que a gente vai mudar o nosso coração, sendo que a gente não busca essa transformação, sendo que a gente não consegue tirar daqui aquilo que Deus colocou dentro de nós? Porque toda a bondade, todos os atributos positivos que estão em você vieram de Deus. Só que muitas vezes eles não estão sendo transbordados, você não tem conseguido transbordar. E a partir do momento que a gente passa a ter esse tempo a sós com Deus, a partir do momento que a gente se coloca na presença de Deus, que a gente busca essa conexão com Deus, isso vai sendo trazido para fora. É isso que eu quero trazer para você. Lá em Mateus 6, peraí que eu acho que eu abri errado. Lá em Mateus 6, 26. Vou pegar aqui na minha Bíblia.
6:26 diz o seguinte. 6:26. Eu vou começar a ler do 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida é mais importante que a comida? E será que o corpo é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem e nem guardam a comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Olha o que a Bíblia diz. Que Deus, ele cuida das flores, ele cuida dos passarinhos. Será que Deus, que é nosso Pai, não cuidará de nós? Por que muitas vezes a gente entra na presença de Deus com um coração tão ansioso para pedir algo? Deus já sabe o que a gente vai pedir. Ele já sabe o tempo certo para que cada coisa aconteça na nossa vida. Esses dias eu estava assistindo uma ministração e eu até marquei uma frase aqui que eu quero ler para vocês. A pessoa que estava ministrando diz assim: quero amar a Deus o suficiente para me sentir satisfeita e não entrar na presença de Deus com petições. E é isso que eu peço, para que a gente tenha um coração contente, para que a gente tenha um coração cheio de contentamento, para que a gente não entre na presença de Deus apenas para pedir, mas que a gente seja satisfeito, principalmente com quem Ele é e não com o que Ele pode nos dar. Tenho certeza que a partir de hoje, a partir do momento que você ouvir essa palavra, Deus vai tocar o seu coração, para que você entre na presença dele, para que você valorize a presença dele, para que você seja santificado neste momento da presença e para que ele possa realmente conhecer você e que você possa conhecê-lo cada vez mais. Conhecer você não, né? Porque Deus já nos conhece. Mas para que você possa conhecê-lo cada vez mais. E é durante essa presença, é durante esse tempo a sós com Deus, que você vai saber como Deus pensa, que você vai saber como Deus age, que você vai saber o que Deus vai fazer na sua vida, que você vai poder ter intimidade com Deus, que você vai estreitar o seu relacionamento com Deus. E automaticamente a sua vida vai ser transformada. Eu tenho certeza que o seu coração vai se encher de paz. A paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe o seu dia.